Ministro, eu vou insistir só mais um pouquinho, porque já que o senhor está aqui conosco, a gente tem que aproveitar. O senhor entende, né? Nosso trabalho jornalístico de informar. O governo tem algumas estratégias de defesa, né? Por exemplo, o senador Eduardo Gomes, que é líder do governo, já tinha falado ontem em pedir que todos os senadores que participassem dessa comissão, eventual CPI, e jornalistas fossem imunizados. Uma outra estratégia pode partir do próprio Pacheco, com anuência, com aval do Supremo Tribunal Federal na votação amanhã, de aguardar a crise sanitária melhorar para instalar a CPI. Em qual que o governo aposta mais, ministro? Amanda, em primeiro lugar, eu acho interessante que o Supremo, essa decisão do Barroso, ela coloca a CPI como uma atividade essencial, né, no meio da pandemia. Então, a partir do momento que nós temos senadores que, visto que as idades, né, dos senadores são muito maiores do que a da própria Câmara, que são ex-governadores, né, ex-deputados federais. Então, quando ele diz que é para instalar, então já temos hoje uma atividade essencial. Sabemos hoje que CPI no Senado virou uma atividade essencial. Então, isso é um tema que eu acho que tem que ser aprofundado para a gente tentar entender realmente o que é relevante ou não no país. O que eu acho que essa CPI, o nascedouro dela, foi com intuito eleitoral, intuito político, contra Bolsonaro. É uma CPI contra Jair Bolsonaro, porque nós temos coronavírus no mundo inteiro, nós temos o Covid, é global, a Covid é global. E como é que você vai investigar a Covid no Brasil, a CPI da Covid no Brasil, e que você não vai investigar tudo o que aconteceu nos estados e municípios, visto que, aqui não é apontando o dedo para ninguém, porque todo mundo tem direito a se defender, cada um sabe o que fez no verão passado. Mas, assim, o governo federal, por exemplo, ele recebe as vacinas, é o plano de imunização, ele passa para os estados e municípios que decidem o que fazer lá dentro. Nós tivemos decisões no Supremo, no começo da pandemia, e que deu a estados e municípios as condições totais para decretar, né, o lockdown, medidas restritivas, enfim, eles têm autonomia. Então, como é que a gente vai poder fazer uma CPI separando isso tudo? Isso é uma coisa só, é um Brasil só, é tripartite, né? Federação, estados e municípios. E como é que a CPI vai ser só federação, só União? Não tem sentido. Eu estava até ouvindo vocês falando antes, várias coisas já aconteceram ano passado, que estão em evolução, em processo de investigação. Muitas, eu torço que no final do dia aí consigam provar a inocência, mas de repente outras não. E como é que essa CPI vai se omitir de investigar isso? Então, é uma pergunta que eu deixo que não faz sentido. Ou a gente vai parar o momento que nós temos que enfrentar a pandemia, que precisamos de união para combater, né, o coronavírus, que estamos num momento com a variante nova, com muita gente morrendo. E se a gente for investigar, então vamos investigar eu coloquei isso nas minhas redes sociais, como foi que surgiu o Covid no Brasil, o porquê ele aconteceu desde o começo, se essa nova variante no Brasil, será que ela surgiu nas eleições municipais de 2020? Porque foram 5.700 cidades, durante 60 dias, fazendo campanha todos os dias, com multidões nas ruas. E ali são várias pessoas aglomeradas, né, mutações ali ocorreram, porque numa CPI é um momento para a gente investigar, entendeu? Então, eu diria que me preocupa muito que a CPI seja eleitoreira, que ela tenha uma função só de prejudicar o Bolsonaro. Mas se for uma CPI realmente para a gente entender o que aconteceu, investigar, né, a ciência, investigar os desvios, investigar qualquer omissão de quem quer que seja, eu acho que é relevante, é importante, vamos enfrentar.